Estamos ao vivo. Vou colocar aqui para compartilhar. Estamos com 16 já. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesta live com a paz do Senhor. Quero desejar uma boa noite a todos aqueles que vão participar. E também quero pedir que, se você quiser contribuir com o assunto, você pode fazer perguntas e nós estaremos dentro do possível respondendo essas perguntas. Por favor, compartilhe essa live. Nós vamos falar sobre o cristão e a política, assunto muito atual. Se você puder compartilhar, isso vai ajudar muitas pessoas que muitas vezes têm uma visão errada a respeito do relacionamento do cristão e a política. Então, antes de começarmos esse assunto, eu quero te convidar para compartilhar. Compartilhe, convide aí os seus amigos. Essa noite vai ser uma noite muito especial, onde você estará junto conosco que estamos aqui, discutindo esse assunto tão importante. Em primeiro lugar, quero fazer uma oração, depois eu estarei apresentando nós que estamos aqui, para que possamos ter um relacionamento entre aqueles que estão assistindo e nós que estamos aqui para palestrar a respeito desse assunto. Senhor meu Deus, eu quero te pedir agora que nos oriente debaixo daquilo que está escrito na tua palavra. Que tudo que for tratado aqui seja para base de conhecimento daqueles que estarão vendo e ouvindo as palavras, Senhor, que saem da nossa boca. Que Deus, Tu, Pai eterno, venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Bom, eu estou aqui com o Dr. João. O João é advogado, atua em inúmeras áreas dentro da posição jurídica, e vou deixar agora ele auto se apresentar e depois nós estaremos dando início a esse assunto. Cumprimento a todos com uma boa noite. Agradeço desde já a oportunidade concedida pelo pastor Fábio de Oliveira Pimenta, pastor presidente da Assembleia de Deus em Antonina, o qual me fez esse convite para hoje conversar com vocês, conversar junto com ele a respeito dessa parte de política e envolvimento também do cristão. Então, vamos conversar, ter uma conversa tranquila e mais pacífica possível a respeito disso, a respeito do cenário que estamos vivendo. Então, desde logo, estou em Antonina há 2 anos, então estamos atuando na parte jurídica. Hoje eu sou advogado e, enfim, vamos ter uma conversa agradável a respeito do tema. E se tiverem alguma pergunta, algum questionamento durante esses minutos de debate e conversa,
Eu gostaria que você fizesse esse questionamento e, na medida do possível, assim como for o necessário e conseguirmos acompanhar as perguntas, vamos estar respondendo para vocês e esclarecendo alguns pontos. Bem, esse assunto é um assunto para muitos polêmico, porém para mim e para aqueles que leem a Bíblia, creem na palavra de Deus, sabem que a Bíblia também trata a respeito da política. Infelizmente, há anos atrás, era muito pregado a respeito da política de forma errada. Era como se falava a respeito da televisão, do rádio. Infelizmente, os nossos pais na fé passaram a dizer que a televisão era do diabo, que a política era do diabo, que rádio era do diabo, e acabaram, na verdade, entregando tudo isso a Satanás. Se tivéssemos, na época, comprado redes televisivas, talvez hoje a nossa programação não seria esse lixo. Talvez, se tivéssemos pensado um pouco mais, teríamos orientado os nossos irmãos na questão política e não teríamos esse lixo político no Brasil. Em primeiro lugar, é preciso entender que o cristão possui duas cidadanias. A primeira cidadania é a cidadania terrena. A cidadania terrena, ela nos exige duas questões primordiais: deveres e direitos. Nós temos deveres, mas por outro lado nós temos direitos. É a cidadania terrena. Jesus, ele nunca, eu poderia usar até uma palavra um tanto quanto mais pesada, mas Jesus nunca desprezou a cidadania terrena. Tanto que quando ele foi questionado a respeito de impostos, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em algumas versões está escrito: dai a Deus o que é de Deus, a César o que pertence a César. Então Jesus estava falando que nós temos uma cidadania terrena, assim também como nós temos uma cidadania divina. Nós somos cidadãos dos céus, os cidadãos dos céus. O que isso significa? Significa que enquanto estivermos em vida, viveremos como cidadão terreno e cidadão divino. A partir do momento que morrermos, teremos só uma cidadania, que é a cidadania celestial. Como cidadão terreno, temos deveres e direitos, e como cidadãos divinos também temos deveres e direitos. A igreja tem os seus deveres espirituais e tem os seus direitos espirituais. Nessa introdução, o cristão, ele não pode ficar ausente da política. Por quê? Porque todos nós temos o direito e o dever de votar. Isso é um dever de quem tem cidadania terrena. Até porque você que está me ouvindo, você tem um título. Esse título é chamado título de eleitor. E esse título te dá o direito de votar em quem você quer. Também, no Brasil, você tem o dever de votar. Se não me engano, o Dr. João ele pode falar melhor, mas nós, se ficarmos sem votar, pagamos multa. Se não me engano, perdemos o direito até de viajar para outro país, de concorrer em questões públicas. Por quê? Porque é lei. Nos Estados Unidos, o cidadão não tem obrigação de votar, mas aqui no Brasil, ele tem o dever de votar, o direito de votar, a obrigação de votar. Então, o crente também vota, o cristão também vota.
Isso quer dizer que nós temos um vínculo com a política. Por mais que muitos não aceitem, nós temos sim um vínculo com a política. E o que é a política? Segundo o nosso dicionário, política, ela é a arte da negociação. Se você for aqui fazer uma análise clínica, todos nós, absolutamente todos nós, fazemos algum tipo de política quando negociamos. Então, nós fazemos política. Agora, existe a política e a politicagem, e nós vamos discutir muito sobre isso. Então, como cidadãos ou cidadãos terrenos, nós somos participantes da política. E não vamos entregar a política ao diabo, como fizeram os nossos pais. Mas nós vamos orientar a igreja como agir de modo correto na política. Por favor, não venha pensar aqui que nós vamos fazer essa live para nos introduzirmos dentro de uma politicagem. Essa live é uma questão de orientação. Então, dentro da questão política, existe a forma de negociar. É a negociação. E aí nós temos no Brasil 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando esses poderes eles foram constituídos, eles serviram como um modo de balancear. Por quê? Nem o executivo tem o poder total, nem o legislativo tem o poder total, e nem o judiciário tem o poder total. Eles deveriam se complementar. Então, quando um lado extrapola, o outro corrige. Então, quando foi criado esses 3 poderes no Brasil, o pensamento dos criadores foi justamente haver um contrapeso para que ninguém viesse tornar o Brasil uma ditadura. O executivo, o que faz? Ele executa a lei. O legislativo, ele cria as leis. E o judiciário, eu queria que o doutor João desse uma palavra. Qual é a função do judiciário? Então, pastor Fábio, na verdade, falando a respeito dos 3 poderes, é uma coisa que não temos tempo suficiente para discutir, mas a evolução dos poderes nas constituições foi algo muito interessante. Então, se você ainda não estudou isso, recomendo que pare alguns minutos e leia. Mas aqui compete a nós, no dia de hoje, falar a respeito das funções dos 3 poderes, famosos 3 poderes, segundo a Constituição de 88. A Constituição de 88 é a norma suprema, a lei maior que rege os nossos comportamentos, enfim, e tudo. É importante salientar que o artigo 2º da Constituição, se não me falha a memória, imagino que não, mas o artigo 2º ele vem dizer que os 3 poderes, e vem em confronto com o que o senhor disse, complementando, os 3 poderes, eles são harmônicos, eles são complementares, cada um tem a sua função e cada um deles, eles têm que agir de maneira harmônica. É isso que vai dizer o artigo de número 2º da nossa Constituição. Além disso, é importante você saber que todos esses poderes, eles têm algo chamado de função típica. Eles têm função atípica? Tem, mas as funções, primordialmente as funções são típicas, aquelas funções que são inerentes a esses poderes. O do poder executivo é simplesmente estar nesse contato direto da parte de execução dos ordenamentos junto ao meio social.